Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Dia 15 de outubro, 28º domingo do tempo comum, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus 22, do 1 até o 14. Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os empregados e bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os em que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai aos pés e as mãos desse homem e jogai fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos convidados para o banquete do Senhor. Porém, muitas vezes escolhemos os banquetes do mundo. Muitas vezes escolhemos o pecado. Muitas vezes escolhemos as coisas que não são as coisas de Deus. As nossas prioridades não são fazer a vontade de Deus. Lembra que ontem tinha o evangelho que honrava Maria, porque Maria é aquela que fazia a vontade de Deus. Hoje nos tem outro evangelho que nos ensina algo para complementar. Muitas vezes as pessoas escolhem banquetes que não são os banquetes de Deus, que não são fazer a vontade de Deus. Banquetes de pecado, banquetes do mundo. Precisamos ter a consciência que nós não estamos aqui para servir o mundo, mas para servir a Deus. Então, precisamos escolher as coisas de Deus diante das coisas do mundo. Qual é a opção que você tem feito na sua vida? Fica esta meditação. Qual será a opção que você tem feito na sua vida? Quero trazer aqui também uma matéria importante do site Infovaticana a respeito do cardeal Gerard Miller, que é um grande cardeal. Olha o que Gerard Miller falou. Só a verdadeira sucessão apostólica garante a fidelidade ao Evangelho, diante de muitos prelados que não seguem mais a verdade, mas seguem as coisas do mundo. Olha, referente ao Evangelho também, hein? Porque muitos bispos estão escolhendo o caminho do mundo. O magistério da Igreja, autêntico intérprete da Palavra de Deus, não lhe é superior, mas está ao seu serviço. A sucessão apostólica continua a ser o elo de necessária identidade histórica com a Igreja dos Apóstolos, com o papel de primado do sucessor de Pedro,
Sem Cristo não há igreja. Uma igreja que não acredita em Cristo não é mais igreja de Cristo. Os bispos que trazem sua missão divina para evitar serem acusados de proselitismo esquecem a fidelidade e a razão da sua própria existência. Com efeito, os bispos nomeados pelo Espírito Santo para pastorear a Igreja de Deus não são outros senão os legítimos sucessores dos apóstolos, aos quais o Senhor ressuscitado disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou-lhes e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Cujos pecados você perdoa, eles serão perdoados. A quem você retém, eles serão retidos. Os bispos e teólogos que se esqueceram de que só em Cristo nos foi dada a plenitude da graça e da verdade, deveriam redescobrir a conversão com as palavras de Paulo: se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, porque não recebi nem aprendi de ninguém, mas por revelação de Jesus Cristo. Somente porque Cristo se revelou como o caminho, a verdade e a vida, a igreja do Deus vivo pode ser a coluna fundamentando a verdade no Espírito Santo. A verdade do evangelho que Paulo foi forçado a defender mesmo antes de Pedro, não é a expressão do espírito mutável dos tempos, segundo a teoria elegiana do desenvolvimento dialético processual. A verdade que a igreja proclama e testemunha é a pessoa e a obra de Cristo. Nele, a insuperável novidade de Deus e a plenitude da sua verdade alcançaram irreversivelmente o mundo. É por isso que os crentes em Cristo são ensinados: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas complicadas e estranhas. Cardeal Miller, hein? Não se deixem levar por doutrinas complicadas e estranhas. A Sagrada Escritura e a tradição apostólica não apresentam visões humanas mutáveis sobre Deus e o mundo, sobre as quais bispos e teólogos devem manter-se constantemente atualizados. É antes através destes meios que Cristo é anunciado, que nos fala com a palavra divina da pregação e comunica a cada crente a sua salvação através dos 7 sacramentos da Santa Igreja. É por isso que o Concílio Vaticano II ensina a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da Palavra de Deus, confiada à Igreja. Mas a função de interpretar autenticamente a Palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério, evidentemente, não está acima da Palavra de Deus, mas serve ensinando apenas o que lhe foi confiado por ordem divina com assistência do Espírito Santo. Ouve-a com piedade, guarda-a com precisão e expõe-na com fidelidade, e deste único depósito da fé tira tudo o que propõe como verdade revelada por Deus, que deve ser acreditada. Documento Dei Verbo, número 10. O Concílio Vaticano II não parte, portanto, de uma determinação sociológico-imanente da Igreja na constituição dogmática sobre a Igreja, porque o Papa e os bispos não podem responder à perda de sentido social da Igreja como um ajustamento modernista, mudando sua missão de salvação do mundo em Cristo e tentando justificar a sua existência com uma contribuição religioso-social para objetivos e ideologias intramundanas e imanentistas, como a grande reinicialização da elite ateu-filantrópica, a ecorreligião e o antirracional movimento despertado que contradiz
diametralmente à antropologia natural e revelada. A Igreja não é uma organização puramente humana que tem que demonstrar a sua utilidade ao mundo. A sua essência e a sua missão baseiam-se na sua sacramentalidade, que resulta da unidade divina-humana de Cristo e a torna visível no mundo. É por isso que o Vaticano II declara que a Igreja é comparada por uma analogia notável ao mistério do Verbo encarnado, pois assim como a natureza assumida serve ao Verbo divino como um instrumento vivo de salvação, indissoluvelmente unido a ele, de modo semelhante, caminho à articulação social da Igreja serve o Espírito Santo, que lhe dá vida para o crescimento do seu corpo. Esta é a única Igreja de Cristo que no credo confessamos como una santa católica e apostólica e que nosso Salvador, depois da ressurreição, confiou a Pedro pastorear, confiando-lhes e os outros apóstolos a sua difusão de governo, e elevou-a perpetuamente como coluna e fundamento da verdade. Essa igreja estabelecida e organizada neste mundo como sociedade subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. A sucessão apostólica dos bispos é um elemento constitutivo do ser da missão da Igreja visível e garante a sua necessária identidade histórica com a Igreja dos Apóstolos. Santo Irineu de Lyon, oficialmente proclamado doutor da Igreja pelo Papa Francisco, no seu debate com os gnósticos desenvolveu o seu significado autêntico em termos gerais, correlacionado precisamente à Sagrada Escritura, à tradição apostólica e o ensinamento dos bispos na legítima sucessão oficial dos apóstolos. Por isso é necessário obedecer aos presbíteros da Igreja. Eles têm a sucessão dos apóstolos, como já demonstramos, e receberam, segundo a vontade do Pai, o carisma da verdade junto com a sucessão episcopal. Por outro lado, os outros, que se desviam da sucessão original e se reúnem em qualquer lugar, deverão ser considerados suspeitos, como hereges que têm ideias perversas ou como cismáticos, cheios de orgulho e autocomplacência, ou como hipócritas que não procuram em seu ato, mas interesse e vanglória. Tudo isso se desvia da verdade. Os hereges oferecem fogo profano diante do altar de Deus, isto é, doutrinas estrangeiras, o fogo do céu os consumirá, como Nabade e Abiú. Aqueles que se posicionam contra a verdade e incitam outros contra a Igreja de Deus serão engolidos pela fenda na terra e permanecerão no inferno, como todos aqueles que cercaram Corá, Datã e Abirom. Aqueles que rasgam e separam a unidade da Igreja receberão de Deus o mesmo castigo que Jeroboão. As igrejas locais individuais formam a única Igreja Católica de Deus na comunhão das igrejas episcopais. A Igreja local de Roma é uma entre as muitas igrejas locais, mas com a particularidade de que sua fundação apostólica através do martírio verbi et sanguinis dos apóstolos Pedro e Paulo lhe confere o primado na comunidade de todas as igrejas episcopais no testemunho global. A unidade de vida da comunhão católica. Por esse potencial principal, toda a igreja local deve estar de acordo com a igreja romana. Dado que o colégio episcopal está a serviço da unidade da igreja, ele próprio deve assumir a responsabilidade pelo princípio da sua própria unidade, mas esta tarefa só pode ser desempenhada pelo bispo de uma igreja local e não pelo presidente de uma federação de associações eclesiásticas regionais e continentais. E esta tarefa não pode limitar-se à adoção de um princípio puramente objetivo, decisão por maioria, delegação de direitos a um órgão eleito, sendo essência interior do episcopado testemunho pessoal. O princípio da unidade do próprio episcopado encarna-se numa pessoa, isso é, no bispo de Roma.
como bispo ordenado e não simplesmente como não-bispo nomeado para este cargo. Ele é o sucessor de Pedro, que, como primeiro apóstolo e a primeira testemunha da ressurreição, encarnou na sua pessoa a unidade dos colégios dos apóstolos. O que é crucial para uma teologia do primado é a caracterização do ministério de Pedro como uma missão episcopal, bem como o reconhecimento de que esse ofício não é um direito humano, mas sim divino, no sentido de que só pode ser exercido com a autoridade de Cristo, em virtude de um carisma do Espírito Santo concedido pessoalmente ao seu portador. Mas, para que o próprio episcopado fosse um indivíduo, Jesus Cristo, pastor eterno, colocou o bem-aventurado Pedro à frente dos outros apóstolos e instituiu em a pessoa de si mesma o princípio, o fundamento perpétuo e visível da unidade de fé e da comunhão. Isso aqui foi publicado pelo cardeal Gerard Miller em Il Timone. Aqui, meus irmãos, fica claro para nós que os pastores não podem fugir da verdade e do depósito da fé da igreja. Quando fazem isso, eles estão condenados a ir ao inferno. Como dizia São João Crisóstomo, o caminho dos infernos é cravejado com crânio de bispos. Então, rezemos pela Santa Igreja, meus irmãos, os tempos são difíceis. Salve Maria e viva Cristo Rei!